Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Meu desejo é que nessa terça-feira a palavra do Senhor esteja encontrando morada no seu coração, possa gerar consolo, esperança, possa trazer direção para a sua vida. Você sabe, se você já nos acompanha, que de segunda a sexta-feira, 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar os nossos conteúdos, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à reflexão no livro dos Salmos. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 130, mas antes de começar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilha pelo menos aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e envia para pelo menos 7 contatos aí no seu privado, convidando essas pessoas para estar assistindo a palavra do Senhor nessa manhã, tá bom? Vamos lá? Eu sei que agora você já compartilhou, já clicou aí para enviar o link desse programa, então nós vamos começar a nossa reflexão de hoje. O Salmo de número 130 é um salmo que fala de um clamor ao Senhor e da certeza que o Senhor ouve o nosso clamor. Salmo de número 130 nos diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Eu não sei qual a situação que você está vivendo nesse momento. De repente você esteja vivendo uma situação fruto de uma condição de pecado. Talvez você esteja lidando com uma dificuldade de vencer um hábito, de vencer um comportamento, de vencer um pensamento que tem gerado situações pecaminosas na sua vida. Ou de repente você está passando por algum outro problema, um sentimento de culpa, talvez um peso na consciência por algo que você fez ou por algo que você deixou de fazer. Enfim, seja qual for a circunstância que você esteja vivendo nesse momento, Deus tem a direção que você precisa. Deus tem a resposta que você precisa. E é a Ele que você precisa clamar de todo o seu coração. No texto que nós lemos, o salmista começa dizendo o seguinte: das profundezas clamo a ti, Senhor. Isso me faz lembrar a experiência de Jonas, que ao ter desobedecido ao Senhor, ele foi lançado em alto mar e o Senhor então preparou um grande peixe para que pudesse recepcionar Jonas ali naquele mar. E Jonas ficou então durante 3 dias naquele peixe, no ventre daquele grande peixe. E ali, no ventre daquele grande peixe, em alto mar, Jonas clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. No Salmo 139, o salmista diz que não há lugar para onde a gente possa ir que o Senhor não nos veja, onde o Senhor não esteja.
Isso significa que em qualquer lugar onde estejamos ou em qualquer situação em que nos encontremos, nós podemos clamar ao Senhor na certeza de que Ele ouve a nossa oração. Seja nas profundezas do mar, seja nas profundezas da alma, seja na inquietude do seu coração, você pode clamar ao Senhor e o Senhor bondosamente estará ouvindo o seu clamor. Não é sobre nosso merecimento, não é sobre aquilo que somos capazes de fazer para atrair a atenção de Deus, é sobre quem Deus é. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso e é por isso que Ele ouve a nossa oração. Veja que no versículo de número 2, o salmista diz assim: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele pede ao Senhor para que os seus ouvidos estejam atentos ao seu clamor, à sua voz, à sua oração. No versículo 3 ele diz: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Se Deus fosse nos ouvir, se houvesse em nós somente perfeição, somente qualidades, somente virtudes, se não tivéssemos nenhum pecado, se não tivéssemos nenhuma falha, nós estaríamos perdidos. E aí vem o versículo 4, quando ele diz: mas contigo está o perdão para que sejas temido. E aqui há um detalhe importante. Nós cremos num Deus que é misericordioso, num Deus que é bondoso, num Deus que é gracioso, mas também um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é puro. Isso significa dizer que Deus, por sua misericórdia, Ele nos socorre, por sua bondade, Ele nos abençoa, por sua graça, Ele nos salva. Mas isso não significa dizer que Ele passa a mão sobre a nossa cabeça quando estamos vivendo algo que não agrada a Ele. E aí onde entra a importância da confissão de pecados. É aí onde entra a importância de reconhecer aquilo que fizemos e desagradou ao Senhor e confessar ao Senhor, clamando a Ele pelo perdão que está acessível a nós. O Senhor está disposto a nos perdoar. Mas veja, Ele vai perdoar à medida que nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado. Eu não sei qual o pecado que de repente você tenha cometido. Deus tem o perdão que você precisa. Quando nós pecamos e confessamos, nós então obtemos o perdão que vem de Deus. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, se você sabe que o perdão está acessível, se você sabe que Deus está pronto para te perdoar, o que é que está faltando para você confessar ao Senhor? Clamar a Ele pelo perdão. Talvez você esteja pedindo ao Senhor para que mude o seu comportamento, para que mude o seu pensamento, para que mude os seus hábitos, para que mude as suas atitudes. Talvez você esteja pedindo ao Senhor para que mude a situação que você está vivendo e você ainda não pediu ao Senhor perdão pelo seu pecado. Porque você ainda não teve a coragem de reconhecer: Senhor, me perdoe porque eu pequei, eu agi dessa ou daquela maneira que eu sei que não agradou ao Senhor. Uma coisa que eu acho interessante, eu estava inclusive lendo ontem o texto de Gênesis, aquele momento em que o Senhor confronta Adão sobre o que ele havia feito, se ele havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão diz assim: olha, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Aí Eva então diz: olha, a serpente me enganou e eu comi. Eu chamo isso de síndrome de Adão e Eva. É essa coisa de jogar a culpa para o outro. Não seria muito mais fácil, não seria muito melhor se o próprio Adão dissesse: Senhor, realmente eu pequei, eu comi do fruto que não deveria comer? Assumir a culpa, autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Nós não podemos atribuir aos outros a responsabilidade dos nossos atos. Ainda que tenha sido alguma circunstância que gerou aquela atitude, mas nós precisamos ter a hombridade, precisamos ter a coragem de assumir
a nossa responsabilidade, de assumir a nossa parcela de culpa naquela situação. E aí, quando então a gente assume, quando a gente reconhece que errou e a gente confessa ao Senhor, o Senhor nos perdoa. Então, se você sabe que o perdão do Senhor está acessível, não demore, não espere mais, confesse ao Senhor, coloque diante do Senhor isso que está te incomodando, de repente algo que está perturbando a sua mente, perturbando o seu coração há tanto tempo, porque você ainda não confessou e ainda não pediu perdão ao Senhor. O versículo 4 diz: contigo está o perdão, para que sejas temido. E aí ele continua dizendo a partir do versículo 4 sobre o seu anseio pela presença de Deus. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Eu imagino que quem trabalha de segurança, quem trabalha fazendo algum tipo de segurança durante a noite, a coisa que mais deseja realmente é o que o salmista diz, que o dia amanheça para que ele possa entregar o seu posto, para que ele possa então sair daquele ambiente que naturalmente é um ambiente de tensão. Se ele está ali fazendo a segurança de uma pessoa, de um ambiente, de um patrimônio, há uma tensão, há uma preocupação sobre o que pode acontecer. E quando o dia amanhece e vence então aquele plantão, ele diz: mais um dia, mais uma noite de trabalho vencida. E felizes são aqueles que sabem agradecer ao Senhor pela proteção e pelo cuidado de Deus. Então, eu acho interessante essa expressão, essa metáfora que ele usa, assim como o guarda anseia pelo romper da manhã para ver que mais uma noite de trabalho foi vencida, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma aguarda pelo Senhor. Eu desejo estar em tua presença. Assim como o guarda anseia pelo romper da manhã, eu anseio pela tua presença, porque é a tua presença que me traz paz, é a tua presença que me traz segurança, é a tua presença que me traz direção, é a tua presença que me preenche. Veja que no versículo 5 ele ainda diz: olha, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. E como é importante nós reconhecermos que é através da palavra que nós conhecemos o Senhor e temos experiências com o Senhor. É através da palavra que nós conhecemos, nós sabemos quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que sejamos. A partir do momento que pela palavra a gente conhece, a gente sabe quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que sejamos, então a gente vai buscar agora uma experiência com Deus, viver um relacionamento pessoal com Deus. Não é só ouvir falar sobre Deus, é conhecer Deus, e nós conhecemos Deus através da palavra e através das experiências que temos com Ele por meio da obediência à palavra, por meio da confiança na palavra. Nós não podemos conhecer Deus só de ouvir falar. Nós precisamos conhecer Deus através de um relacionamento pessoal com Ele. Às vezes, o que afasta as pessoas é justamente o pecado não confessado. Mas se você colocar diante de Deus essa situação que você está vivendo, se você clamar a Ele por perdão, Ele vai te dar o perdão e você vai sentir paz em seu coração para que você possa buscá-lo e senti-lo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós somos justificados pela fé por meio de Jesus Cristo e através dele nós obtemos paz com Deus. Não é sobre mérito próprio, é sobre o mérito de Cristo. É Cristo quem nos justifica, não é justiça nossa, é a justiça de Cristo em nós, que nos habilita a estar diante de Deus. Então, é momento de buscar ao Senhor, de se reconciliar com o Senhor, de se conectar com o Senhor, de rever aquilo que precisa ser revisto, de consertar mesmo aquilo que precisa ser consertado, para que você possa buscar a Deus, para que nós possamos buscar a Deus e sentir a presença de Deus. Tem gente que diz que busca a Deus, mas não sente a presença de Deus, porque alguma coisa, seja na sua alma,
seja na sua vida, está impedindo de sentir a presença de Deus. Aquele que busca de todo o coração encontra. O próprio Senhor afirma: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que algumas pessoas buscam e não encontram? Porque não estão buscando de todo o coração. E buscar de todo o coração é buscar com sinceridade, com disposição, com integridade. Todo o coração é com o coração íntegro. Então não dá para dividir o coração, uma parte para Deus e uma parte para qualquer outra coisa. Não dá para deixar o pecado escondido lá, tem que limpar. O escritor da palavra diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. De repente, é um pecado não confessado, é um hábito que se tornou rotineiro e que está te impedindo de sentir a presença de Deus. E aí, ele diz, a partir do versículo 7, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele nós temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Em Deus está o perdão que nós precisamos. Em Deus está a redenção que nós precisamos. Deus é misericordioso. E por isso, Ele não nos dá aquilo que nós realmente merecíamos, que seria a condenação. Deus é gracioso e por isso Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é o perdão, a salvação. Deus é bondoso e por isso Ele está acessível a mim e a você nessa manhã. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, se nós confessarmos a Ele o nosso pecado, aquilo que tem desagradado ao Senhor, Ele limpará o nosso coração, Ele nos dará perdão e Ele nos fará sentir novamente a sua presença. Interessante quando a gente vai para a palavra, e é interessante como a palavra ela está sempre conectada. Quando a gente vai para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, a palavra diz, o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Versículo 16. Então veja, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, me buscar, quarto, se converter dos seus maus caminhos. Tem gente pedindo ao Senhor que mude o comportamento sem antes se humilhar, sem antes se arrepender, sem antes se prostrar, sem antes confessar. É preciso se humilhar diante de Deus. É preciso confessar aquilo que precisa ser confessado, para que então possamos orar e sentir a presença de Deus, buscar e encontrar Deus. E essa atitude nos gera uma verdadeira conversão. Não é apenas um convencimento, mas é uma conversão, onde nós mudamos a rota, mudamos a direção e passamos a viver uma vida que agrada ao Senhor. Portanto, eu quero dizer a você nessa manhã, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de clamar pelo perdão de Deus e se reconciliar com Ele, para que possa novamente haver comunhão com o Senhor, possa novamente haver obediência ao Senhor e novamente sentir a gloriosa presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e que essa terça-feira seja uma terça-feira de concerto entre nós e Deus. Que nós possamos fazer como o salmista, no Salmo 139.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele finaliza o salmo com essa oração sincera. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deixa eu perguntar uma coisa para você nessa manhã, caminhando aqui para a nossa conclusão. Você teria essa coragem de dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau? Uma das nossas grandes dificuldades, às vezes, é realmente reconhecer aquilo que nós não agrada ao Senhor. Então faça como salmista. Vê, Senhor, peça ao Senhor para que Ele olhe para a sua vida e veja aquilo que em você não está agradando a Ele. E Ele possa te conduzir pelo caminho eterno, pelo caminho que agrada a Ele, pelo caminho que vai trazer paz ao seu coração. Que Deus nos abençoe e que em nome de Jesus, essa terça-feira seja a terça-feira do seu concerto com Deus, da sua reconciliação com Ele, que você possa se reaproximar de Deus e possa refazer com Ele a sua aliança. Que Deus nos abençoe. Chegando ao final do nosso Reflexão em Vida de hoje, se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, porque eu creio que outras pessoas também precisam ouvir essa palavra nessa manhã, tá bom? Que Deus nos abençoe e se Deus nos permitir, amanhã, 6h57 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe, um forte abraço, uma ótima terça-feira para você e para toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser.